Vamos lá. Estávamos aqui começando as funções de Legendre, né? Alguma dúvida anterior, pessoal? Tá tudo tranquilo? Então, vamos continuar aqui a nossa brincadeira, né? Então, a gente estava resolvendo essa equação aqui. Eu já botei nesse formato, né? 2x menos x quadrado, y', menos x quadrado, y igual a zero, certo? A gente identificou aqui que a gente quer fazer x0 igual a 1. Né? Com isso, a gente encontra que o nosso P vai ser igual, deixa eu escrever direto aqui, 2x sobre x mais 1. Ok. E o que? A gente fez essa continha na aula passada, então que eu vou só copiar o que eu já tenho pronto aqui. X menos 1 dividido por x mais 1. Pessoal, todo mundo lembra do que a gente está fazendo até aqui? A única coisa que a gente fez é que na hora que a gente define o P e o Q, a gente está diretamente introduzindo o polo em torno do qual a gente está fazendo a expansão. Mais que isso, a gente quer depois resolver, a gente quer expandir tanto P quanto Q em torno do ponto x0 igual a 1, tá certo? Foi isso que a gente tinha começado a fazer na aula passada. Eu estava fazendo de cabeça, aqui eu vou fazer das notas para ficar um pouco mais rápido. Então fica assim, ó, x menos 1 mais 1, certo? Então esse mesmo numerador eu escrevo como x menos 1 mais 1. E aqui x menos 1 mais 2, tá certo? Aí o jeito mais simples do que o que a gente fez na aula passada é fazer aquilo que eu tinha falado. Você soma e subtrai aqui e você vai obter o seguinte. Isso aqui vai ser isso. 2 menos 1 sobre x menos 1 sobre 2 mais 1. Certo? Isso aqui tá até que tudo bem, pessoal? Basicamente o que a gente já tinha feito na aula passada, tá? Esse 2 ficou em evidência, eu separei os caras aqui dos dois lados, né? Ficou mais 1 menos 1, por isso ficou menos 1 aqui. E ficou assim, né? Só o 2 e esse cara que tem uma cara de uma série conhecida, certo? Então, isso aqui vai ficar assim. Cadê você? 1. Vai ficar 2 menos somatório de n igual a 0 até infinito. 1 menos x sobre 2 elevado a n. Certo? Tem um sinal de menos aqui, tá? Na série, na soma da série, né? Então, se você troca os dois aqui, fica assim. Mas pode botar o menos em evidência, bom, tanto faz. Uma vez isso feito, a gente agora pode escrever isso aqui assim, ó. Esse cara tem o primeiro termo da série, que vai ser 1, tá certo? Então, a gente separa ele, aí vai ficar assim. 2 menos 1 fica 1 menos a nossa série, começando agora de 1, claro, até infinito, de... Aí eu já vou fazer do jeito que eu acho que é o melhor, que é menos x menos 1. Aí eu vou fazer x menos 1 sobre 2 elevado a n. Certo? Deixa eu ver se está aqui direitinho. Bom, é isso aqui que a gente quer. Deixa eu fazer até melhor do que isso. Eu vou separar o menos 1 meio, tá certo? E aqui eu vou botar o meu x menos 1. Ok? Pessoal, isso aqui está tranquilo para vocês? Porque aqui a gente só está identificando que o nosso P0 é quanto? Quem é o P0? 1. Maravilha. E os próximos P's? Né? O nosso Pn maior que 0 vai ser quanto? Ó, vê se vocês concordam.
certo? Esse aí é o coeficiente que multiplica cada uma das potências de x menos 1, certo? Então, deixa eu só botar mais evidente aqui, que tem um sinal de menos aqui, certo? Ok, agora vamos fazer Q. Mas o PN maior do que zero, ele é o termo que multiplica o x ou que multiplica o x menos 1? X menos 1 é elevado a n. É por isso que eu estava falando sempre, chamando a atenção de vocês, de que esse cara aqui ele depende do x0 de duas formas. Pelo fato de eu ter dividido, né, ter multiplicado esse cara aqui por x menos 1, e quando eu expando, eu preciso expandir em torno da potência de x menos x0. Certo? Porque foi essa a conta que eu fiz quando eu fiz a coisa abstrata em termos das séries originais. Certo? Bom, como é que fica o Q? O Q é um pouco mais simples. O nosso Q é menos lambda vezes lambda mais 1. X menos 1, né? Esse cara aqui dividido por x mais 1. Então, a gente vai fazer como isso aqui? Esse cara aqui, ó, ele já tem a potência que eu estou interessado. Então, eu já posso expandir esse cara aqui direto, tá certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. Menos lambda mais 1 sobre 2. Né? Lembra que aqui eu vou fazer o seguinte, esse denominador eu vou escrever ele assim. Menos 1 mais 2. Certo? Se eu boto 2 em evidência, vai ficar 2 aqui e 2 aqui. Certo? Aqui fica mais 1. Aqui tem a mesma expansão de antes, tá certo? Então eu vou ter o quê? X menos 1, somatório, de n de 0 até infinito, daquela mesma brincadeira que eu tinha antes aqui, que é menos 1 meio vezes x menos 1, tudo isso elevado a n. Ok? Isso aqui tá tranquilo? Eu devia ter escrito aqui embaixo, deixa eu escrever aqui. Menos lambda mais 1 sobre 2, x menos 1, somatório de até infinito, e aqui menos meio, x menos 1, elevado a n. Bom, mas aqui, ó, eu posso multiplicar esse termo aqui, tá certo? Só que para multiplicar esse termo aqui, seria melhor se ele viesse com menos meio na frente também. Mas tem aqui, ó, menos 1 meio, x menos 1 e a potência aqui, ó. O termo dentro do colchete é igual ao termo que eu tenho aqui fora. Então, isso aqui claramente pode ser lambda mais 1. Esses caras vão todos entrar aqui, aí o meu somatório agora começa a ser de 1 até infinito. Menos 1 meio, x menos 1, elevado a n. Tá certo? Claro que se você quiser fazer em vários passos para você não se confundir, você pensa que você tem 1 meio vezes isso aqui, que é o mesmo termo aqui. Se você multiplicar aqui, vai ter n mais 1. Mas somar de 0 até infinito com n mais 1 é a mesma coisa que somar de 1 a infinito com n aqui. Certo? Então, só fez 2 passos aqui. Se vocês ficarem confusos, vocês me avisam, a gente pode fazer 1 a 1, tá certo? Bom, o que isso diz pra gente? Que Q0 é igual a 0, certo? Porque não tem nenhum cara com potência 0 aqui, isso é evidente. Ponto e vírgula. Que n maior que 0 vai ser quanto, pessoal? Lambda mais 1 vezes essa brincadeira aqui. Menos 1 meio elevado a n. Ok? Bom, agora a gente pode seguir para o próximo passo, que é o nosso polinômio indicial. Qual é a nossa fórmula do polinômio indicial? Nosso π de alfa. Né? Alfa ao quadrado mais P0 menos 1, alfa mais Q0. Bom, esse cara aqui dá 1, então isso aqui dá 0. Esse cara é 0. Certo? O nosso polinômio indicial é alfa ao quadrado. Quais são as raízes, pessoal?
Quais são as raízes desse polinômio? 0 E 0. Isso. Então, pode escrever aqui como alfa mais 0, tá? E alfa menos 0. Bom, a gente pega qualquer uma delas para resolver o problema, certo? Bom, isso aqui vai ser útil para a gente, tá? Eu escrevi dessa forma meio maluca aqui, só para vocês pensarem no que está acontecendo. Então, a gente está no caso de raízes repetidas, certo? Significa que a gente vai ter uma solução logarítmica e uma solução em termos de série de frobênios, mas com alfa zero. Então, é uma solução em série de potências mesmo, tá certo? A gente já vai estudar aqui o que significa ela. Bom, então, a gente vai agora para a nossa equação. A nossa equação é assim. Desculpa, eu sempre esqueço desse cara aqui. E agora as coisas vão complicar. Por que vão complicar? Porque aqui eu tenho somatório de n de 0 até n menos 1 de p m menos n, alfa mais n, mais q m menos n, certo? A n. O que acontecia nas outras ocasiões é que esses caras eram muito mais simples, né? Quando a gente fez Bessel, o que acontecia é que só um desses caras aqui era diferente de 0, né? Ou o Q2 era diferente de 0, alguma coisa assim, Q1 e Q2, Q0 e Q2, assim por diante. Só que agora eu tenho infinitos deles diferentes de 0, certo? Então, aqui, essa soma não vai simplificar, porque quando esses caras, só um deles era diferente de 0, essa soma aqui simplificava porque esses caras viravam um delta de Kronecker, tá certo? Mas isso não vai mais acontecer. E aí, como é que a gente faz? Né? Vamos substituir. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, AM vai ser igual a menos 1 sobre... Esse cara aqui é assim, ó, alfa mais m, que é alfa mais m mais 0, vezes alfa mais m menos 0, certo? Ao quadrado, ok? E aqui, a nossa soma, de 0 até infinito. Vamos substituir esses caras aqui. Bom, o que vai ser esse aqui? Esse vai ter, cadê? O sinal de menos aqui fora, menos meio, elevado ao quê? A m menos n, certo? Aqui é alfa mais n, e aqui mais, quem é esse cara? Cadê? Ali. Lambda vezes lambda mais 1, vezes menos 1, meio elevado a n, m menos n, ok? A n. E vamos simplificar essa brincadeira aqui toda. Deixa eu ver. Isso. Menos 1. Alfa mais n ao quadrado. Somatório de 0. Aqui não é infinito não, pessoal. É m menos 1. Olha, o menos 1 elevado a essa brincadeira toda aqui, o menos meio elevado a isso aqui, é igual aqui nos dois termos. Então eu posso botar em evidência, certo? Vai ficar assim. Lambda mais 1, tá? Que é o termo positivo, aí o termo negativo eu boto aqui para ficar mais fácil. Alfa mais n, e aqui menos 1 meio elevado a n menos n a n, ok? E aí, como é que eu lido com isso agora? Terceira. O qual que sumiu? Esse cara aqui? Não, a terceira para a quarta. Você trocou, em vez de começar em 0, começou em 1. E aí foi embora o x menos 1 sobre 2. Isso, porque aqui, ó, eu estava fazendo isso aqui, ó. A soma de A elevado a N de 0 até infinito. Isso aqui é soma de N de 0 até infinito de A, N mais 1, certo? Aí eu vou falar que N mais 1 é igual a K, tá certo? Então quando N for 0, K é igual a 1, tá certo? Então essa soma aqui vai virar soma de K igual a 1 até infinito, de A elevado a K, e agora eu chamo o K de N, porque isso aqui é um índice mudo, então fica N de 1 até infinito, a N. É isso que eu tinha perguntado se vocês tinham entendido, porque... Não tem problema, tá? Vou perguntar depois, mas foi só isso aqui que eu fiz. Bom,
o que vocês têm que se lembrar para conseguir fazer essa conta aqui, lembrar como fazer essa conta? Porque parece um negócio bastante complicado, né? Porque veja, agora o meu A, por exemplo, A5, ele vai depender do A0, A1, A2, A3 e A4. Porque a soma aqui vai envolver todo mundo e todos os termos dessa soma são diferentes de zero, tá certo? Mas veja, o que a gente tem que lembrar aqui é que nós não estamos interessados em relacionar imediatamente, ou seja, de partida, o AM com todos os As. Basta eu relacionar com o M anterior, tá certo? Então o que a gente pode fazer é ver se a gente consegue organizar essa soma para associar a própria soma com M's diferentes, tá certo? Bom, então vamos fazer isso. Ok, deixa eu ver. Ah, tá. Então vamos lá. Isso. A gente vai chamar a soma de S. A soma até M, tá? É definida, eu estou definindo esse símbolo, tá, pessoal? É um rótulo para isso aqui. É essa soma de N de 0 até M menos 1 de essa brincadeira aqui. Lambda, lambda mais 1, menos alfa mais N, menos 1 meio, M menos N a N. Certo? Como eu falei para vocês, a princípio, eu não preciso de todos os termos, eu só preciso saber como que a soma ATM se relaciona com a soma ATM mais 1. Então, para isso, a gente simplesmente calcula quem é SM mais 1. Para ver se a gente consegue associar com a soma anterior, certo? Ou seja, com esse cara aqui. Então, vamos lá. O que vai acontecer? A única diferença é que minha soma agora vai ser de 0 até N. Tá certo? Mas aqui também vai mudar. Você tem que tomar cuidado porque muda aqui e muda aqui, tá certo? Lambda, lambda mais 1, menos alfa mais N, e aqui vai ficar menos 1 meio, M mais 1, menos N a N. Ok? Então veja, como é que eu consigo associar esse cara com esse cara aqui? Bom, eu primeiro tenho que tirar o último cara do topo, para a soma ficar igual. E além disso, eu tenho um fator extra de menos meio aqui, ó. Certo? Então, isso aqui a gente pode escrever assim, ó. S, M mais 1. O cara do topo que eu vou tirar é o cara que eu vou ter quando o meu N for igual a M. Então, meu A aqui é a M, tá certo? Bom, esse cara vai vir assim. Deixa eu fiz ao contrário, tá? Vai ficar assim. Lambda, lambda mais 1, menos alfa mais M agora, porque é o último cara, então N igual a M, tá certo? Isso aqui tudo vai ser multiplicado por menos 1 meio, porque aqui eu estou tirando do topo no momento que N é igual a M, então fica M menos M dá 1, dá 0, então fica só sobrando esse 1 aqui, que é o menos meio que está aqui, a M. E o que sobra? Sobra isso aqui, ó. Eu vou pegar esse 1 meio que tem elevado a 1 aqui e botar em evidência. Então, vou botar assim, menos 1 meio, soma de N de 0 até N menos 1, dá a mesma brincadeira. Lambda, lambda mais 1, menos alfa mais N. Isso aqui tudo, menos 1 meio, M menos N a N. Certo? Só que isso aqui é o quê? Isso aqui é o meu SM. Olha que legal, eu consegui associar a soma com um termo a mais com a soma com um termo a menos. Isso vai simplificar a minha vida, certo? Esses passos não triviais, pessoal, que é importante a gente prestar bastante atenção, porque, por incrível que pareça, vocês vão perceber, se vocês seguirem a carreira de físicos teóricos, que não existem tantos truques diferentes assim. Existem aí umas dezenas, mas não é tanta coisa assim, entendeu? Depois que você aprende todos, você fica com um bom arsenal para fazer um monte de coisas. Né? Aquele segundo passo ali, na verdade, o terceiro passo, qual é o somatório? Qual o somatório?
O primeiro somatório eu separei em 2 pedaços. Eu somei até m menos 1 e o último termo da soma eu botei explicitamente aqui. Ó. Esse aqui é o último termo da soma, ou seja, esse é o termo que eu obtenho quando n é igual a m. Daí você vai pegar o primeiro caso e vai crescer daquele negócio. Igualar. Eu não entendi o que você falou. Aí você vai pegar a primeira equação, vai acrescer da terceira para igualar. Não. Não é isso não. Eu defini o símbolo. Eu defini uma função de número inteiro aqui. Isso é uma função de número inteiro. Você bota o número inteiro e te dá um número, certo? Uma função. Defini como é que ela é dada. Aí eu calculei ela num outro número, num outro argumento agora. A mesma coisa que eu defini. Se f de x é igual a x quadrado. Defini a função, certo? Agora eu digo que f de x mais y é igual a x mais y ao quadrado. É só isso. Aí aqui eu posso abrir x quadrado mais 2xy mais y quadrado. E eu posso dizer isso aqui é f de x mais 2xy mais f de y. É basicamente isso que eu estou fazendo. Basicamente não. É no mesmo espírito disso aqui que eu acabei de fazer aqui. Eu defini o símbolo, calculei no da frente, manipulei essa soma aqui para poder escrever o valor dessa função calculada em m mais 1 em termos do valor da mesma função calculada em m. Dessa forma, associando o valor dessa função nesse ponto com o valor dessa função nesse ponto aqui. Bom, então a gente tem o seguinte. A m mais 1 vai ser igual a menos, né? Ó, cadê? Aqui, ó. Meu A de qualquer coisa vai ser esse primeiro termo vezes a minha soma, certo? Então, a m mais 1 vai ser menos 1 dividido por alfa mais n mais 1 agora, claro, ao quadrado, S m mais 1. Agora sim eu vou substituir o meu Sm mais 1 usando a expressão que eu acabei de deduzir aqui embaixo, certo? Ou seja, agora eu vou usar essa aqui para reescrever esse cara aqui, certo? Então vai ficar assim, menos 1/2, alfa mais m mais 1 ao quadrado, aí vai ficar menos Sm sobre 2, que é o primeiro termo aqui, certo? Ó. Menos meio, né, de Sm, que é esse termo daqui, e mais esse cara daqui. Lambda mais 1, menos alfa mais m, pronto. Deixa eu fazer jeitinho aqui. Pois não. Eu não entendi o que foi feito do segundo passo para o terceiro. Você diz da segunda linha para a terceira linha. Bom, essa é a definição do símbolo. Então, qualquer coisa que entrar aqui, eu tenho que substituir aqui e aqui. Aí eu substituí m mais 1, ficou m mais 1 menos 1, ficou só m. E aqui ficou m mais 1 menos n. Maravilha. Uma soma de n de 0 até m de an é igual a soma de n de 0 até n menos 1 de an mais an. Todo mundo concorda? A soma é só uma definição simbólica, é um sinônimo para essa soma dos termos, certo? Então eu posso botar o sinônimo que equivale à soma até o termo anterior e separo explicitamente o último. Porque eu quero recuperar o formato do anterior, que a soma era até m menos 1. Justamente porque eu estou tentando associar a soma até m com a soma até m menos 1.
Eu separo o último termo. E esse último termo está aqui. Como é que eu encontro o último termo? Basta eu pegar o meu argumento da soma e onde tiver o meu M de nariz, eu boto o meu M de Maria. Tá certo? Então, eu venho aqui e boto aqui M e aqui M. Quando eu botar M aqui, vai dar M menos M, vai dar só 1. E quando eu botar M aqui, vai ficar só M aqui. Ó. Certo? Ok, vamos lá. E agora, o que a gente faz com isso aqui? Deixa eu ver. O que é isso aqui? Ó? Eu posso até reescrever aqui em cima. Ó. Se eu mudar o meu M mais 1 para M, eu vou ter de novo isso aqui, ó, AM. Só um segundinho que hoje eu vou te dar atenção. Todo mundo concorda com isso aqui? Eu só peguei essa mesma relação aqui que eu tinha e fiz para M em vez de M mais 1, certo? Porque agora eu sei que o meu SM eu posso reescrever de novo em termos do AM. Ok? Então, vai ficar aquelas primeira conta, só que daí o M ali vai ter o M mais 1 menos N no meio, menos meio. É isso? Eu não entendi de onde você está, qual a passagem que você está perguntando. Porque ele tem um menos dividido por 2, né? Isso, por causa disso aqui, ó. Tá vendo? A hora que eu tirei o cara do topo, né? E recalculei a soma, até o elemento menos 1. Só que mesmo tirando o cara do topo, antes eu tinha M menos N. Agora eu tenho M menos N mais 1. Esse mais 1 é menos meio elevado a 1. Então eu boto em evidência. Por isso que ele apareceu ali. Por isso que ele apareceu aqui. Ok? Bom, então a gente pode usar essa expressão para reescrever o A aqui. Então vai ficar assim. Menos 1 meio. Meio não. Mais 1 ao quadrado. Agora aqui, esse cara já tem o menos, então vai cortar com menos daqui. Desculpa. Esse cara já tem o menos, corta com menos, tem o meio. Então passa para cá, vai ficar alfa mais m ao quadrado AM sobre 2, certo? Mais essa brincadeira toda. A gente tinha aqui lambda mais 1 menos alfa mais m. Eu escrevi, tá errado isso aqui. Tá errado, sim, isso. AM. Bom, então, você vê que a mágica tá funcionando aqui. Ó. Eu botei todo mundo em termos de AM, tá vendo? O AM nada mais é do que um sinônimo do SM. É isso que eu estava falando para vocês. Você associa o termo da frente com o termo de trás. Você não precisa associar todos eles, certo? Quando você consegue, né, fazer esse truque funcionar, isso aqui facilita muito a sua vida. Então eu posso botar o AM em evidência. Menos 1 sobre alfa mais m mais 1 ao quadrado. Você veja aqui. Peraí, daqui para cá eu esqueci esse menos 1 meio aqui, tá? Deixa eu trazer ele para cá. Menos 1 meio AM. Ok? Tá? Então o meio eu posso botar em evidência. Então fica assim, 1 meio aqui. Ok? Ó, eu tenho alfa mais meio ao quadrado menos alfa mais meio aqui, certo? Só que eu tenho esse menos aqui, então fica mais alfa mais meio. Então vai ficar assim, alfa mais m, meio não, tô falando, meio é m, tá? Mais alfa mais m. Tá vendo essa estrutura que apareceu aqui? Ela é bastante importante, vocês vão entender por que a gente tem esse cara aqui. Por que a gente escreveu o lambda assim, tá? Ok. Todo mundo acompanhando até aqui?
Veja, esse termo aqui, ele apareceu naturalmente dessa forma. Ele vem da própria estrutura do que eu estou fazendo, tá certo? Esse cara aqui, ele já é, digamos, o parâmetro na equação diferencial que já é meio enviesado para eu saber o resultado. E eu vou tentar explicar por que ele é dessa forma, tá? Porque, bom, quando eu escrevo isso aqui, eu vou ter uma coisa assim, ó. A vezes A mais 1, tá certo? Que é esse cara aqui, menos, eu poderia ter chamado esse cara de capa, tá certo? Eu poderia ter chamado isso aqui tudo de capa. Digamos que eu estivesse resolvendo isso aqui pela primeira vez na história. Ninguém sabe como é que seriam os autovalores desse negócio. Então o cara provavelmente chamaria aquele de capa, uma coisa que eu ainda não sei, tá certo? Então, veja, esse é o problema que vai aparecer, digamos, é o fator que vai aparecer aqui, certo? E eu sei que eu quero lidar com aqueles símbolos de Pockhammer. E aqueles símbolos de Pockhammer, eles dependem do quê? De fatores que vão somando 1 no m, tá certo? Só que aqui eu tenho um polinômio em m, eu tenho m quadrado aqui, certo? O que você faz quando você tem um polinômio e você quer transformar ele num produtório de termos lineares? Né? Ou seja, eu tenho um polinômio aqui, x ao cubo, mais algum termo aqui, alfa, x quadrado, papapá. Como é que eu faço se eu quero uma coisa que seja assim, ó, x menos R1, x menos R2 e assim por diante? O que eu faço para sair daqui e chegar aqui? Preciso achar as raízes, tá certo? Porque eu sei que uma vez que eu encontrar as raízes desse polinômio, ele vai ser igual a x menos uma raiz, vezes x menos outra raiz, e assim por diante. Então, por incrível que pareça, esse termo que está aqui no meio é um polinômio que eu preciso resolver, certo? Bom, se eu resolvo esse polinômio aqui, como é que fica? Né? A ao quadrado mais a menos k. Eu quero encontrar essas soluções aqui para a, certo? É o alfa mais m. Ah, o alfa mais m. É alfa mais m. É o que eu estou chamando de a aqui. Vou chamar de a é ruim porque eu estava usando aqui, é só uma coisa intermediária, mas já que a gente está seguindo com mais detalhe, eu vou chamar de b, porque aí fica bonitinho aqui. E eu chamo isso aqui de b ao quadrado. E esse cara aqui de b. Certo? Bom, então, menos 1 mais ou menos raiz de 1 ao quadrado menos 4 mais capa sobre 2. Certo? Bom, então eu tenho essas duas raízes aqui para o meu... Peraí. Não é melhor igual a zero lá? Deixa eu dar para ver que é 0 menos 1. Não, porque eu não... Oi? Aí se você iguala a 0 e passa o k para lá... Ah não, deixa para lá. Não, é porque eu não quero igualar a zero. Eu quero escrever aquilo em termos das raízes, entendeu? Bom, se eu faço aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Deixa eu ver. Onde é que eu escrevo? Vai ficar assim. B menos. Fica mais 1, mais ou menos. Eu vou inverter aqui só para ficar mais simples. Tá certo, é isso mesmo. É que eu nunca... bom, deixa eu ver. 1 mais 4 capa dividido por 2. Posso fazer o mais. E vezes b mais 1 menos raiz de 1 mais 4 capa sobre 2. Certo? Então fica um troço meio feio, mas é isso que eu teria que botar aqui. Certo? Eu substituiria essa expressão aqui por quê? Por b, que é alfa mais m, mais essa brincadeira toda aqui, e b, aqui é b menos a outra raiz. Então fica isso, menos do lado de fora, tá? Ok. Mas isso é feio, certo? É chato de manipular. E se eu escolher o meu capa daquele jeito, como é que fica? 1 mais 4 lambda vezes lambda mais 1. Como é que fica isso aqui? Se eu tivesse escolhido essa parametrização especial aqui, eu vou ter raiz de
4 lambda ao quadrado mais 4 lambda, e aí 4 aqui, mais 4 fica 5. Será que... Por que eu estou errando? Eu estou fazendo alguma besteira. Oi? Não tem 4 próximo a 1, porque aí o valor é 4 lambda vezes lambda, 4 lambda vezes 1. Isso. Aí 4 lambda Ah, é claro. Obrigado, obviamente. Então vai ficar assim. 2 lambda ao quadrado mais lambda mais 1/4. Certo? Só que isso aqui é igual ao quê? Isso aqui, ó, é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é lambda mais meio ao quadrado. Certo? Né? Porque fica lambda ao quadrado mais 2 vezes lambda vezes meio mais meio quadrado. Então dá um quadrado perfeito e esse cara aqui vai ser 2 módulo de lambda mais meio. Certo? Então é por isso que as pessoas escrevem esse lambda, o kappa nesse formato aqui. É só para simplificar a expressão, tá certo? Certo? Beleza. Bom, esse pequeno detour removido, como é que vai ficar? Tá tudo bem? Acho que o pessoal está gemendo na outra sala. Ok. Então, ok. Se você terminasse aquela conta ali, você ia descobrir que as duas raízes aqui, ó, vai ser alfa mais m igual a lambda ou menos lambda mais 1. Certo? Se você tirasse aquela raiz, somasse o mais 1, dividisse por 2, você vai ver que você ia encontrar esses dois valores aqui possíveis. Ou seja, dado que o polinômio tem essas raízes, ou seja, esse polinômio aqui tem essas raízes aqui, eu posso reescrever esse termo aqui assim, ó. A m mais 1 igual a menos 1 meio 1 sobre alfa mais m mais 1 ao quadrado. E agora aqui vai ficar assim. Alfa mais m menos a primeira raiz vezes alfa mais m menos a segunda raiz, que tem um menos, fica mais lambda mais 1. Certo? A m. Ok? Deixa eu ver se eu não errei nada. Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Bom, agora a gente tem praticamente tudo aquilo que a gente tinha encontrado nos casos anteriores, ou seja, a gente encontrou o AM mais 1 em termos do AM anterior, e aqui a gente tem um treco que, ó, toda vez que a gente for somando 1 aqui, vai somando 1 dentro de cada um desses parênteses daqui, tá vendo? Então, cada um desses termos vai se comportar como símbolo de Pochhammer, quando eu fizer a série, né? Pode falar. Você encontra a fórmula das raízes, eu substituo o K pelo lambda vezes lambda mais 1 para achar essa igualdade aí. Isso. Exatamente. Você substitui lá, aí você vai encontrar aquela lambda mais 1, lambda mais meio, aí você vai somar, subtrair 1, multiplica por... Né? Termina aquela continha lá da raiz, você vai encontrar que essas são as duas raízes para B. Né? Você vai encontrar que B é igual a isso ou isso, naquele formato que eu estava escrevendo aqui anteriormente. Sim, vou tentar fazer aqui. Tá? É importante fazer essas continhas intermediárias. Tá? E aí? O que eu posso fazer aqui é fazer o próximo termo, certo? Como é que fica o A, M mais 2? Então aqui vai ficar, continua menos meio, aqui vai continuar alfa mais M mais 2 ao quadrado. E aqui eu já faço assim, alfa mais M menos lambda mais 1. E aqui, alfa mais M mais lambda mais 2. A, M mais 1. Certo? Bom, se eu faço esse cara aqui agora e substituo esse aqui, vai ficar assim.
m mais 2. Esse tem um fator de meio aqui, esse tem um fator de meio. Quando eu substituir esse cara aqui, esse cara se junta com esse. Então vai ficar menos meio elevado ao quadrado. Tá certo? Aqui no numerador eu vou ter, esse vai ser o meu maior termo, vai ser alfa mais m menos lambda mais 1 vezes alfa mais m menos lambda. Certo? Eu peguei esse vezes esse. Agora eu quero esse vezes isso. Esse vezes esse. Então vai ficar assim, alfa mais m mais lambda mais 2, alfa mais m mais lambda mais 1, que é esse cara aqui. No denominador, aqui fica AM. No denominador vai ficar assim, alfa mais m mais 2 vezes alfa mais m mais 1 quadrado. Bom, você já consegue adivinhar o que está acontecendo aqui? Isso aqui, ó, é um símbolo de Pockhammer que vai até, né, esse cara aqui, nada mais é do que alfa mais m mais 1 Pockhammer 2. Né? Lembra, Pockhammer 2 é argumento vezes argumento mais 1. Fatorial crescente 2, né? Esse cara aqui, ó, deixa eu ver se funciona. Esse cara aqui é... Dá para ler? Ou é ruim? Não? Alfa mais m menos lambda 2. Certo? E esse cara aqui é alfa mais m mais lambda mais 1, 2. Então é um Pockhammer aqui, outro aqui, um aqui e outro aqui. Certo? Bom, é só uma definição. Ou fatorial crescente. Tem umas 2 aulas para trás, ou uma aula para trás, eu defini ele direitinho e mostrei como é que ele se relaciona com as funções gama, tá certo? É uma extensão do fatorial. Certo? Então, se vocês estão acompanhando, vocês veem que o meu AM vai ser igual a... Que é o meu primeiro termo ali? É alfa menos lambda. Alfa menos lambda, fatorial crescente, m. Opa, deixa eu botar o termo aqui. Menos 1 meio, m. Alfa menos lambda, fatorial crescente, m. Tá certo? Aqui é lambda mais 1. Opa, aqui é alfa mais lambda, né, que é o segundo cara lá. Ó. Alfa mais lambda mais 1, fatorial crescente, n. Aqui eu vou ter o quadrado desse outro cara aqui, que vai ser alfa mais m mais 1, fatorial crescente, aqui é isso, alfa mais 1, fatorial crescente m ao quadrado. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar aqui e vou pegar o meu m fatorial e vou multiplicar por m fatorial no numerador também. Tá certo? E aqui é o meu a é 0. Ok? Aqui eu só multipliquei por 1, tá? Eu peguei o mesmo fator em cima e embaixo, dividi o mesmo número pelo mesmo número, que nunca é 0. Isso aí funciona. Bom, pessoal, mas o que isso diz pra gente?
Se eu for escrever minha série final aqui, ó, vai ficar assim, y de x e alfa. E lembra, a gente precisa do alfa em aberto aqui, porque para a gente pegar a segunda raiz, no caso da raiz repetida, a gente precisa diferenciar esse negócio em relação a alfa. Ok? Então, esse cara aqui vai ser assim. Menos 1/2, m, tá certo? E aqui, peraí, vou precisar de mais espaço, mas eu apago ele quando precisar. Vai ficar assim, A0, soma de m de 0 até infinito, menos 1/2. Aí eu posso botar o próprio x aqui, elevado a m, certo? Aí eu vou ter toda essa brincadeira aqui. Alfa menos lambda, m, alfa mais lambda mais 1, m, mais 1 m, deixa eu ver, isso. Aí eu tenho 1 m, e aqui eu vou ter alfa mais 1 m ao quadrado m fatorial. Certo? Em termos de uma hipergeométrica, como é que fica esse cara? Eu não entendi a passagem da linha do meio ali para o último. E que você sempre for para esse lado quadrado. Essa linha para essa é a substituição desse termo por esse termo aqui. Por isso que apareceu um monte de termos parecidos, somente com a diferença de mais 1 no m. Entendi. Igual você fez umas aulas atrás, né? É o mesmo procedimento sempre. Esse é o truque que você usa sempre. Bom, pessoal, então isso aqui, ó, vocês podem ver que é A0. Quantos símbolos de Poker-Hammer eu tenho no numerador? 1, 2, 3. E quantos no denominador? 2. Certo? Então isso aqui é uma 3F2 do alfa menos lambda, alfa mais lambda mais 1, ponto e vírgula, alfa mais... Opa, faltou 1 aqui. 1, né? É uma 3, então são 3 entradas aqui. Ponto e vírgula de baixo, que é alfa mais 1, alfa mais 1 e ponto e vírgula, x sobre 2. Essa função horrorosa aqui. Pessoal, o que vocês acham dessa função aí? Esses são os pais dos polinômios de Legendre, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? A gente está vendo as funções de Legendre aí. Mas por que a gente chama de polinômio de Legendre por que a gente chama de polinômio e não função de Legendre? Né? Porque essas funções aqui, elas são definidas em princípio para qualquer valor de x. A gente, bom, em princípio poderia calcular ela aí. Só que ela tem um problema, né? Se a gente fixar, por exemplo, a gente sabe que a primeira raiz dá uma das soluções para a gente, que é a forma de Frobenius. Então a gente vai simplesmente botar esse mesmo cara aqui, ó, botando o alfa aqui 0, que é a primeira raiz. Então isso vai ficar assim. Se eu botar o alfa igual a 0, vai dar 0 aqui e 0 aqui. Só que isso aqui, ó, é um fatorial. Dá 1 aqui e 1 aqui. Toda a função hipergeométrica que tem o mesmo fator em cima e embaixo, corta e diminui uma ordem, tá certo? Então esse 1 vai cortar com um dos 1s aqui, certo? Então isso aqui vai virar uma 1A0, isso aqui vai virar uma 2F1, que é a mais comum que vocês vão encontrar na literatura inteira, essa função aparecendo o tempo todo. E vai ficar assim, menos lambda, vírgula, lambda mais 1, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula, menos x sobre 2. E aí, isso aqui ainda é um negócio razoável? Isso já é uma coisa razoável ou não? O que acontece com o fatorial crescente quando a ordem dele, o n que está aparecendo ali, é muito grande? Né? Então vamos pensar aqui. Eu tenho assim, x fatorial crescente m, tá certo?
Se meu m é um número pequeno, tudo bem. Isso aqui vai ser aquilo que vocês estão acostumados, né? Vai ser x mais 1, x mais m menos 1. Certo? Agora, pensa o seguinte, pensa que o seu m é um número gigantesco, certo? Ele é tão grande que x é pequeno em relação a ele. Isso vai sempre acontecer, é uma soma infinita. Eu sempre vou chegar no valor de m que é inúmeras vezes maior do que x, certo? Então, se você olhar na pontinha dela aqui, vai ser uma coisa assim, vai ser vários produtos vezes uma coisa assim, m mais x, m não, né? Vou botar n mais x, n mais 1 mais x, certo? E aí continua aqui até chegar no n, tá certo? Vamos supor que n aqui já é muito maior que x. Daqui em diante, isso aqui vai ser aproximado por n mais 1 e assim por diante. Ou seja, quando você se distanciar muito do valor de x, isso vai sempre acontecer, você vai se aproximar de uma coisa que vai ser um número inteiro vezes um número inteiro mais 1 e assim por diante. Então, todos os símbolos de Pockhammer, quando você bota o m muito grande, eles vão se aproximando de um fatorial. Eles vão ter um termo constante, que vai depender de x, complicado, mas lá para frente ele vai ser um fatorial. Então, se você vai pensar no que vai acontecer com essa série aqui, quando você tiver um m muito grande, você vai ver o seguinte, eu tenho um fatorial aqui e um fatorial aqui, e 3 fatoriais aqui. Porque tem um fatorial aqui ao quadrado, 2 fatoriais aqui e um fatorial aqui. Então, do ponto de vista muito mais heurístico de avaliação aqui, você pode imaginar que você tem um monte de fatorial cortando com um monte de fatorial, então você vai ter um termo constante. Tá certo? Que não depende mais de m. E é o que vai acontecer de fato. O que vai acontecer é que vai depender só dessa potência aqui de x. Se esse número aí for um número razoavelmente grande, né, esse negócio não vai convergir. Na pior das hipóteses, se for 1, por exemplo, não vai convergir. Ok? Então, o que a gente argumenta aqui é o seguinte. Se eu tenho funções desse tipo e eu quero calcular elas, né, ou seja, eu quero calcular essas funções aqui num certo valor de x, onde x pertence a menos 1 e 1, eu preciso que essa função convirja aqui, né, dependendo do que eu quero que ela esteja descrevendo, certo? Quando a gente for usar isso aqui, a gente vai usar para decompor funções, por exemplo, que descrevem a distribuição de temperatura na casca de uma esfera, por exemplo. Ou, por exemplo, o potencial eletrostático na casca da esfera. Se não tiver nenhuma carga na casca da esfera, o potencial eletrostático não pode divergir, certo? Então, se o potencial eletrostático não pode divergir, significa que eu não posso usar essas funções aqui, porque ela vai divergir, certo? Errado. Porque tem uma coisa que pode acontecer aqui para salvar a gente. Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um símbolo de Pockhammer no numerador com um número negativo. Ou seja, isso aqui é assim, ó. No numerador vai aparecer esse cara aqui, ó. Certo? E isso aqui vai ser assim, menos lambda mais 1, menos lambda mais 2, até menos lambda mais m menos 1. Certo? O que acontece se lambda for um número inteiro? Em algum momento vai ser 0. Para m's menores do que aquele número inteiro, aquele negócio funciona, mas quando m for igual ao maior, dá 0. Então, esse treco aqui ele deixa de ser uma série de potências e vira um polinômio. Tá certo? E isso é uma das coisas muito interessantes na física. Tem várias situações na física que você nunca vai saber a resposta final. Por exemplo, você vai calcular o potencial eletrostático. Aí você vai, né, no laboratório, você vai ver a força, você vai calcular o potencial e você bota um alfa aqui. Certo? Você não sabe que é 1 sobre R. Ou você está querendo testar essa hipótese. Aí você vai lá, experimenta várias vezes e faz um plot aqui desse negócio e você vai encontrar que alfa é igual a 1 mais ou menos uma barra de erro aqui que você encontrou do seu experimento. Você pode melhorar o seu experimento quantas vezes, né, quanto você quiser, essa barra de erro vai ficando menor, mas nunca você vai falar, com certeza 1, tá certo? A não ser que uma coisa assim aconteça. Por quê? Porque aqui é o seguinte, se esse cara for 1, né? Se o seu lambda for 1 mais 10 a menos 80, não converge. Vai demorar para divergir, tá certo? A sua série, mas ela não converge. Porque não vai truncar nunca.
Tá certo? Vai ter um termo de 10 a menos 80, aí vai ter um monte de outros termos, lá na frente ela começa a divergir e esse negócio vai explodir. Então, você tem certeza absoluta que lambda tem que ser um número inteiro. Tá certo? E é isso que vai acontecer diversas vezes na física na hora que você fizer mecânica quântica. Quando a gente calcular o átomo de hidrogênio, não é que tem que ser aproximadamente quantizado, tem que ser exatamente quantizado. Porque se não for exato, a função que a gente está descrevendo ela diverge, e se ela diverge, ela está descrevendo uma função de onda que não normaliza 1, não integra 1. Ou seja, ela está descrevendo um negócio que não pode ser uma função de onda. Certo? Então, algumas coisas que acontecem assim na física são super interessantes, porque elas te dão a possibilidade de dizer com certeza que um certo valor de um parâmetro da sua teoria é exatamente alguma coisa. Certo? O que é impossível num contexto mais simples, como eu estava falando para vocês anteriormente. Certo? Só que esses casos que prevê teoricamente são exatos não são possíveis de se medir, né? Ué, mas isso aqui tudo foi medido. Você mede, por exemplo, esse lambda que a gente está falando aqui, ele vai ser o momento angular total do átomo de hidrogênio. E você mede o momento angular total e você descobre que ele só pode ter valores inteiros. Na verdade, esse número aqui, ó, lambda vezes lambda mais 1 vezes h cortado ao quadrado, esses são os números que você mede no laboratório. É por isso que você tem todas essas clínicas aqui fazendo esses experimentos com, sei lá, qualquer coisa que vai fazer uma interação com um átomo, né? E você vai pegar, sei lá, um campo magnético para medir o alinhamento, para fazer uma inferência de uma forma do órgão de alguém, alguma coisa assim, se baseia nessas coisas aqui. Mas aí, se não acertar exatamente o valor, eu ainda se meço alguma coisa? Tipo, se Não, você sempre mede, tá certo? Mas todas as medidas que você faz são consistentes com esse valor exatamente. Tá certo? E, bom. Ok. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá certo? Então, o que acontece aqui? Na hora que você colocar lambda igual ao número inteiro aqui, você trunca essa função hipergeométrica, tá certo? Ela vai ter esses termos todos aqui na soma, tá certo? Lembra, eu vou somando aqui. A hora que o meu m for igual a lambda, lambda mais 1, truncou, é zero dali para frente, então isso vira um polinômio. Claro que se o meu lambda for igual a 1, eu vou ter um termo aqui no meu polinômio. Ou seja, vamos fazer aqui, para ficar menos abstrato. Ok. Deixa eu ver se... Por exemplo, pegar aqui esse cara aqui, x, e vamos botar aqui um índice lambda aqui, ó. Certo? Se o meu lambda for igual a 1, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar A0, soma, m de 0 até infinito, só que o que vai acontecer? Na hora que eu for somar, eu vou ter esse cara aqui, 0, vai ser 1, tá certo? Que é a definição igual do fatorial, né? Fatorial de 0 é 1. Então, esse cara aqui, 0, é 1. E quando esse cara aqui for 1, vai ser... Deixa eu fazer todos aqui. Menos lambda, fatorial crescente m, lambda mais 1, fatorial crescente m. Aí cortou aquele com 1, vai ficar m fatorial ao quadrado, tá certo? Porque esse fatorial aqui corta com um desses três aqui, fica ao quadrado, fica menos x sobre 2 elevado a n, certo? Então vai ser assim, ó, a 0, e aí vai ter 1 ao quadrado, né? E aqui 1. Então o primeiro termo aqui da nossa... vai ser esses caras aqui todos iguais a 1, tá certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. Não, é isso mesmo. Porque a potência ali é 0, aqui vai ser... Tá. O próximo termo vai ser assim. Menos lambda, m, desculpa, 1, lambda mais 1, e aqui 1 ao quadrado, porque é um fatorial ainda,
E aqui vai ficar menos x sobre 2, certo? O próximo termo aqui vai ser assim, menos lambda 2, lambda mais 1, 2, e aqui 2 ao quadrado, e aqui menos x sobre 2 ao quadrado, e assim por diante, certo? Então, Que m fatorial ao quadrado? porque aqui eu tenho, quando o meu alfa for igual a 0, isso aqui é m fatorial. Né? A gente tinha mostrado lá que isso aqui é verdade. Ó. Certo? Ok. Então aqui eu tenho 1, aqui eu vou ter, digamos que meu lambda seja igual a 1. Né? Então esse cara aqui vai ser simplesmente menos 1. Ok? Aqui vai ser 2. Isso. E aqui vai ser quanto? Vai ser menos 1 mais 1. Tá certo? Né? Esse cara vai ser menos 1 mais 1 vezes menos 1. Mas isso aqui é 0. Então sobra só isso aqui. Ó. Vai ser 1 menos x sobre 2. Certo? Que é o primeiro polinômio de Legendre. Certo? Você pode normalizar ele, que normalmente a gente faz assim, né? PL de 1 igual a 1. Não é normalizado na prática, né? Você impõe alguma coisa para fixar o A0, tá certo? Geralmente é isso aqui que se impõe. Se você pegar o próximo, você vai ter um termo quadrático. Se pegar o próximo, vai ter um termo cúbico. E vão ser aqueles mesmos termos que vocês estão vendo lá em eletro, provavelmente. Vocês já viram a cara dessas funções aqui. E agora vocês sabem calcular elas, tá certo? Vocês sabem calcular, vocês sabem escolher esses caras aqui. A gente vai fazer a separação de variáveis, vai associar isso explicitamente com um problema geométrico, tá certo? Mas, por enquanto, vocês têm já, digamos, tanto a capacidade de calcular as funções de Legendre, quanto os polinômios de Legendre. Mas vocês podem perguntar, mas por que a gente se preocupa com o polinômio de Legendre, já que... por que a gente se preocuparia com as funções de Legendre, se os polinômios de Legendre são os que importam, né? Digamos que por alguma razão, você não, né, você está medindo aqui, deixa eu escrever para cá. Você está fazendo uma decomposição de uma função na casca de uma esfera aqui. Certo? Então, o seu θ é o ângulo que vai fazer entre aqui o eixo Z, né, e o eixo X. É um θ aqui. Ok? Por alguma razão, você está medindo alguma coisa só no hemisfério sul, por exemplo. Então, você não tem um polo norte. Certo? Você não tem um polo norte, então o cosseno de θ, né, nunca vai ser 1. Certo? E esses caras aqui vão divergir no mais ou menos 1. Tá certo? Então, esses caras aqui, eles não divergem mais se você considerar só o polo sul. Só a calota sul da sua esfera, certo? Então, se você quer fazer uma decomposição em harmônicos esféricos, mas o seu problema tem uma geometria, por alguma razão impede você ter medidas na calota norte, então você precisa das funções de Legendre completas. Porque você vai precisar agora de funções que não vão, digamos, vão fazer uma base completa no sul dela. E como não tem mais, o ponto singular não está mais presente, você não precisa mais excluir os outros autovalores aqui, tá certo? Por isso tem uma série de teoremas muito interessantes que mostram que os autovalores de um certo operador diferencial associado a uma geometria de uma superfície descrevem a própria superfície, ou seja, existe uma relação de 1 para 1 entre os autovalores e a própria superfície. Então, de certa forma, os autovalores são a descrição, né, contêm a descrição da superfície geométrica, tá certo? Por exemplo, se você botar o lambda igual a 1, eu estava mostrando explicitamente o que acontece. O primeiro termo dá 1, o próximo termo vai ser menos 1 só, porque o Pockhammer de 1 é só o argumento. Então fica menos 1, é meio menos, mais meio, mais x sobre 2, que eu tinha falado errado. Esse cara aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Só que o próximo termo vai ser menos 1 mais 1, é 0. O próximo termo seria menos 1 mais 1 vezes menos 1 mais 2 vezes menos 1 mais 3, mas não importa, porque menos 1 mais 1 é 0.
Então, os próximos termos todos são zero aqui. Se você pegasse o lambda igual a 2 agora, esse cara sobrevive e esse cara sobrevive. Mas quando você chegasse no próximo, você ia encontrar menos 2 vezes menos 2 mais 1 vezes menos 2 mais 2. Só que menos 2 mais 2 é zero, então aquele termo dali para frente vai ser zero. Mas por que antes do juiz menos 1? É porque eu estou escolhendo lambda igual a 1. Estou fazendo aqui, ó, lambda igual a 1. O lambda ele aparece aqui, ó. Tá vendo? É um símbolo de Pockhammer que vem com menos lambda. Aí você vai dizer 1 vai ficar menos 1 ao quadrado vai dar 1. Não é ao quadrado, cara. Isso aqui é o fatorial crescente. É o símbolo de Pockhammer. Tem como eu falei, umas duas aulas para trás, 2 aulas para trás, eu defini esses objetos todos, mostrei qual a relação que eles têm com as funções gama, mostrei como é que as funções gama estão associadas, né, ao fatorial, e isso aqui também. Certo? Tem que dar uma revisada aí, porque essas coisas aqui são tipo ferramentas básicas para fazer esses cálculos, entendeu? Não tem muito para onde correr. Ok. Bom, então vamos começar aqui o próximo assunto. A gente adianta a nossa vida. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver como é que a gente começa. Helmholtz ou Laplaciano? Vou começar com Helmholtz. Então, pessoal, vamos começar o método de separação de variáveis, tá? Ok? E a gente vai começar estudando um caso específico, tá? A gente não vai fazer o caso geral, porque depende daquele conteúdo todo como é que se diz? Produto tensorial e tal. Então a gente vai só para os casos mais óbvios aqui. Helmholtz. Ok? Então é essa equação aqui. Menos Laplaciano de psi igual a K2π. Certo? Eu suponho que vocês já tenham visto Laplaciano outras vezes na vida de vocês. Né? Então, é basicamente um operador diferencial. É o único operador diferencial que você consegue construir que seja escalar do ponto de vista do grupo de rotação. Certo? Então, basicamente, você tenta construir um operador diferencial. Você tem, por exemplo, aqui o gradiente. Só que o problema do gradiente é que ele não é um escalar. Né? Se você gira o gradiente, ele gira como se fosse um vetor. Na verdade, como um covetor, mas deixa para lá. E aí você tenta, então eu quero juntar esse cara com outro objeto geométrico qualquer para tentar formar um operador diferencial que seja unidimensional, né? Que seja escalar. E aí você poderia fazer o quê? Você poderia pegar um vetor aqui, certo? Vetor escalar gradiente. Só que esse cara aqui, ele depende de um objeto que não é da sua geometria, ele é um objeto externo que você colocou, um vetor que é uma escolha de uma direção no espaço, certo? Então, ele não carrega só a informação da sua geometria, ele carrega a informação da sua geometria misturada com a informação de uma direção especial que você escolheu, ok? Se você tenta fazer outras combinações, você vê que você não encontra nenhuma outra que não seja essa aqui. Certo? Então, esse objeto, ele carrega em si toda a geometria euclidiana, certo? Então, por exemplo, a gente vai descobrir que esses caras aqui, eles têm certos autovetores, autovalores, ou as funções harmônicas, que são as funções que isso aqui anula, ou seja, leva a zero, elas estão justamente associadas a essas funções de Green aqui que vocês estão vendo em eletromagnetismo, certo? E por que estão associadas à função de Green? Por que a função de Green é importante? Porque a função de Green, ela é a maneira que uma função que só vê a geometria se comporta no espaço. Certo? Ou seja, digamos que uma função só interaja com a geometria. Como que ela pode se comportar? Para conseguir responder essa pergunta, você precisa responder como é que a minha geometria define a relação entre pontos. Ou seja, um ponto
a um ponto do lado, a um ponto do lado. Então, tem uma função aqui. Você pode calcular ela aqui, você pode calcular ela aqui, aqui e aqui. A maneira que esses pontos se relacionam depende da geometria, tá certo? Então, você descobre que a função que só vê a geometria são essas funções aqui que satisfazem equações desse tipo, a equação de Laplace, tá certo? E é por isso que tanto no eletromagnetismo quanto na gravitação newtoniana, o potencial é 1 sobre R. Não é porque existe uma conspiração universal. Na verdade, é porque o que quer que seja a gravitação e o eletromagnetismo, acontece na carga. Uma vez que aquilo aconteceu, ou seja, uma vez que aquele campo foi criado, o que acontece em volta é aquilo que foi criado na carga ou pela carga, propagando no espaço. E as coisas propagam no espaço de acordo com essa equação aqui. Então não interessa se é eletromagnetismo, não interessa se é gravitação, está propagando no espaço, é essa função que vai dizer para você como que as coisas se propagam, como que as coisas podem preencher o espaço, se elas estão percebendo só a geometria do espaço. Certo? Tanto que se você for para uma geometria curva, se for para um espaço-tempo complicado, o potencial não vai ser mais 1 sobre R, porque ele vai ter que agora ter o laplaciano de outra geometria, tá certo? E para você calcular o laplaciano de outra geometria, você precisa fazer umas contas diferentes, mas você consegue, e você descobre, você faz medidas e isso funciona, entendeu? Você pode fazer, por exemplo, eletromagnetismo preso em superfícies, e o eletromagnetismo preso em superfícies, ele vai satisfazer todas essas equações aqui, só que para o laplaciano das superfícies, tá certo? A gente vai ver, eu estou só dando uma visão geral do que a gente está vendo agora, tá certo? E como eu falei para vocês, essa equação do laplaciano é um caso particular dessa aqui, ó. A equação de Helmholtz é a equação para todos os possíveis autovalores do laplaciano, tá certo? Esse cara aqui é um alto valor especial que é o K igual a 0, tá certo? É quando o alto valor é 0, certo? E como ela está associada a essa propagação livre no espaço, ela é tão importante, tá certo? Então a gente vai ver alguns teoremas gerais para isso aqui, inclusive teoremas de resistência e unicidade que vocês vão usar em eletromagnetismo, tá certo? E a gente vai ver como resolve esse cara aqui também usando o método de separação de variáveis e como que a gente reduz um problema complicado, geométrico, tridimensional, em uma sequência de problemas igual aqueles que a gente está estudando aqui, que são problemas de equações diferenciais ordinárias, tá certo? Então, quando você especificar um problema geométrico complicado, você vai ver que isso vai ter consequências lá nas suas equações diferenciais ordinárias. Então, aquele lambda que a gente estava discutindo agora há pouco, ele vai estar associado a um elemento geométrico de descrição da sua teoria, entendeu? Outra coisa bastante importante é o seguinte. Como é que você pode pensar na derivada de uma função? Você pode pensar, por exemplo, que df dx é igual àquele que vocês estão acostumados, né? Limite de epsilon indo para 0, de f de x mais epsilon menos f de x dividido por epsilon, certo? O que isso está dizendo para você? Digamos que você conhece a derivada de uma função e aí você quer descobrir a função. Você consegue? Sim. Isso, mas você está pensando algoritmicamente, mas no algoritmo o que você precisa fazer para sair da derivada da função e chegar na função? Somar as áreas infinitesimais da função. Mais ou menos, mas tem uma componente a mais. Você não consegue fazer isso unicamente. Ou seja, dado uma derivada, não existe só uma função cuja derivada é igual àquela função, certo? Então, se você faz assim, ó, integral de f' de x dx, isso aqui você pode falar que é f de x mais c, certo? Esse c aqui, ele carrega muita coisa e a gente às vezes até as pessoas esquecem de colocar qualquer coisa assim, mas o significado geométrico dele é extremamente importante, principalmente agora que a gente vai entender essas equações aqui, porque isso aqui é exatamente análogo a isso aqui, tá certo? E no momento que a gente faz a parte tridimensional, que a gente consegue introduzir toda a questão da geometria, das variedades na brincadeira aqui das nossas equações, certo? Então, se eu conheço isso aqui, basicamente eu estou dizendo o seguinte, eu não conheço a função, eu sei como é que a diferença dela para esse valor aqui.
eu sei a diferença dela para esse valor aqui. Se eu discretizar essa função, vai ser assim. Eu conheço quanto que é esse número menos esse número menos esse número e assim por diante. Certo? Então é como se eu tivesse com uma série de elos que estão associando um ponto a outro, tá certo? E eu não consigo dizer quem é o f de x, porque eu não conheço f de x. Eu sempre falo assim, ó, f de x mais epsilon é f de x mais a derivada aqui em x, né, aproximadamente. Certo? Então eu falo assim, se aqui era tanto, aqui é tanto. Se aqui era tanto, aqui é tanto. Então eu posso ir somando esses pedacinhos e até chegar aqui. Só que chega na borda, o que acontece? Eu digo o seguinte, bom, se ela é aqui, eu teria que saber, eu posso inferir o que era aqui na frente. Mas não tem mais para frente. Aqui ela tem um valor fixo. Tá certo? Se minha equação é de primeira ordem, basta eu saber quanto é que ela é aqui para eu saber ela em todos os pontos. Por isso que só tem uma constante aqui. Ó. Se ela é de segunda ordem, eu preciso saber dela em 2 pontos. Porque, na verdade, em vez disso aqui, ó, eu vou ter uma coisa assim. Ó. D2, dx2 de f, limite de epsilon indo para 0, de f de x mais epsilon, mais f de x menos epsilon, menos 2f de x sobre epsilon. Talvez tenha um fator de 2 que eu tenha esquecendo aqui. Certo? Então é assim. Se eu conheço minha função aqui e aqui, eu defino ela aqui. Se eu conheço ela aqui e aqui, eu defino ela aqui. Tá certo? Então, se você pensar que é como se eu estivesse amarrando esse pedaço a esse pedaço aqui, eu vou amarrando esse nesse, vou amarrando e chego aqui na borda. Na borda eu digo, aqui a função é 5. É uma condição de contorno. Mas isso ainda não amarrou os dois lados dela, porque ela é de segunda ordem agora, ela precisa de 2 constantes. Aí eu posso andar para outra direção. Vou amarrando ela aqui, amarrando, até que eu chego aqui. Eu falo, aqui ela é tanto, aqui ela é outro valor, aqui ela é 7. Ela é 7, aqui ela é 5. Agora eu sei minha função completamente. Então você vê que a borda, o fato de uma coisa unidimensional ter 2 lados, está intimamente associado ao fato das equações diferenciais da física serem de segunda ordem. Certo? Justamente porque a segunda ordem significa que você está dizendo que no meio a função respeita uma equação diferencial. Ou seja, no meio ela só vê a geometria. Só que na hora que ela chega na borda, em que alguma coisa muda, ela vai respeitar, ela vai ser fixada por essa borda. Tá certo? Quando a gente for fazer isso tridimensionalmente, o que vai acontecer é a mesma coisa. Digamos no caso bidimensional, você tem uma equação diferencial aqui, você tem um laplaciano bidimensional de f igual a 0. A sua f tem valores aqui, certo? E você vai, novamente, amarrando um ponto a outro, todos os pontos vão sendo amarrados. Só que você vai precisar de todos os valores da borda para definir os valores no centro. Tá certo? Por isso que no eletromagnetismo a ênfase é tão grande aos problemas de condições, os problemas de contorno, tá certo? Porque isso aqui sozinho não define o eletromagnetismo. Porque isso aqui sozinho não te diz o que acontece na borda. Frequentemente, vocês vão trabalhar em situações onde a borda é o infinito. E no infinito você diz assim, o infinito é tão longe que nada está acontecendo lá. Então você diz assim, se essa minha afirmação final ela é boa, significa que qualquer carga que eu esteja descrevendo aqui, ela está tão distante de qualquer outra coisa que eu posso considerar que por infinito não tem mais nada. Tá certo? Mas isso é a mesma coisa, só amarrando o valor da função em pontos do espaço, por pontos do espaço, por pontos do espaço, estou dizendo o seguinte, quanto mais eu me distancio do centro, mais o valor dessa função aqui, em vez de 5 e 7, vão para 0. Eu vou dizer que isso aqui vai para o infinito, e aqui minha função vai para 0. Aqui eu vou dizer que eu vou para menos infinito, e aqui minha função vai para 0. Mas isso é uma condição de contorno. Você pode muito bem reparametrizar de mais ou menos infinito com uma função de suporte compacto, ou seja, um parâmetro que vai de menos 1 a 1, mas que leve menos infinito, né? Que menos 1 seja menos infinito e mais 1 seja mais infinito. E aí você vai ter condições de contorno, você vai simplesmente falar, não, nas bordas esse troço aqui é 0. Tá certo? Então, a gente vai justamente entender como que a gente amarra essas coisas todas. Você tem um miolo, esse miolo ele vai ter uma borda geométrica, essa borda geométrica vai me dar os últimos ingredientes necessários para eu definir unicamente o significado desse operador aqui, e com isso em mãos, aí sim a gente resolve essas equações aqui.
tá certo? E consegue, então, amarrar essas coisas todas, ou seja, sai da geometria, chega na equação definida unicamente, decompõe ela em 3 equações unidimensionais, com a borda você tem implicações sobre as equações unidimensionais, e aí você finalmente sabe resolver a EDO usando o método de Frobenius. Você usa o método de Frobenius, encontra as 2 soluções, vê quais que são aquelas que respeitam as características geométricas do seu problema, tem as soluções únicas e pronto. Você consegue voltar e reconstruir o seu psi aqui, né? E finalizar o seu problema. Que é basicamente o problema do físico, né? Você vai um problema geralmente se dá em 3 dimensões, então, ou seja, você quer fazer prospecção de petróleo no fundo do mar. É um problema em 3 dimensões, né? O fundo do mar tem 3 dimensões. Então você vai lançar uma onda sonora, a onda sonora vai refletir no fundo do mar, vai voltar, vai trazer informações sobre a geologia do fundo, e dependendo da informação sobre a geologia, você vai saber se tem petróleo ali ou não. Só que para isso você vai precisar de uma propagação de ondas no mar. Ondas no mar vai ser uma onda que está vendo uma certa geometria, que vai ser a geometria do líquido, a geometria associada ao mar, que depende da sua densidade, do conteúdo salino, e assim por diante, vai te dar uma equação diferencial. Se você sabe como esse cara se propaga, você sabe que durante aquele momento que ele estava propagando na água do mar, ela mudou sei lá, foi mudando suas características. Na hora que ela reflete, você sabe como que ela refletiu, e porque você sabe como ela se propagou na água, você sabe qual o efeito da reflexão no fundo do mar. Aí você fala, se refletiu desse jeito é porque lá no fundo do mar tem uma rocha mais densa, menos densa, tem mais isso, tem menos aquilo, entendeu? É claro que é muito mais complicado do que eu estou falando, porque isso envolve você fazer ciência de verdade, que é você meter a mão na sujeira de todos os detalhes, todas as incertezas, né, de todas as coisas que você precisa, digamos, modelar heuristicamente. Tem coisas que a gente sabe melhor, tem coisas que a gente sabe menos, né? E assim por diante. Professor, como é que... Porque até em Física 1, por exemplo, a gente usa a ideia do Galileu da decomposição dos movimentos, né? Daí eu analiso sempre em uma dimensão. Depois eu componho os dois e imagino na minha cabeça, mas não matematicamente, como que é para 2 ou mais, né? Daí, nesse caso aí, é uma fórmula geral para N dimensões, se eu quiser. Analiso todos os movimentos simultaneamente. De certa forma, sim. Na verdade, é interessante você falar isso, porque tem uma associação, digamos, matemática entre essas duas ideias, né? No fim, quando a gente faz a separação de variáveis, na verdade, a gente está justamente descobrindo quais são as 3 direções independentes. Né? Quando o Galileu fala que você pode estudar esse movimento nessa direção, independente dessa direção aqui, é porque a geometria euclidiana te dá isso de graça, entendeu? Ele percebeu, fazendo experimentos físicos, que isso era a realidade na geometria euclidiana. Mas, por exemplo, na casca de uma esfera, é mais complicado você descobrir quais são as boas 2 direções independentes. Então, o método de separação de variáveis é uma maneira de fazer isso. E para fazer isso, a gente usa aqueles conceitos que a gente viu lá atrás de produto tensorial. Porque a decomposição tensorial é justamente isso, é você encontrar um problema multidimensional e separar em espaços vetoriais de uma dimensão, entre aspas, e depois recompor o seu espaço mais complicado, fazendo produtos desses espaços menores. Que é basicamente o método de separação de variáveis, dito de uma forma um pouco mais elaborada. Certo? Bom, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Como é que a gente resolve essa equação aqui? Então vamos fazer a seguinte brincadeira. Se nós estivermos numa situação em que as coordenadas euclidianas são úteis, então esse operador você pode escrever em termos de derivadas parciais. A gente sabe, né, no caso da geometria euclidiana, que isso aqui vai ser simplesmente isso aqui. D2 menos x2 menos del2 del y2 menos d2 dz2. Psi igual a Kpsi. Certo? Bom, veja,
a separação de variáveis ela vai ser um truque muito simples, tá? A gente vai simplesmente falar o seguinte, se eu fizer a seguinte brincadeira, psi vai ser igual a uma função psi de x que só depende de x, uma função psi y que só depende de y e uma função psi z que só depende de z. Eu faço essa brincadeira aqui, substituo aqui, né? E vou obter o seguinte, menos x, duas linhas, sobre psi x. Veja, como esse cara só depende de uma variável, eu vou descrever a derivada dele em relação à única variável dele com linha, tá? Só para poupar aqui a notação. Então, esse cara aqui certo? Pessoal, o que acontece se eu somo duas funções de variáveis diferentes? O que eu posso dizer sobre elas? Se eu digo assim, ó, f de x mais g de y igual a c. Qual a única possibilidade para essas duas funções aí? O que elas precisam ser? Constantes. Se você quiser pensar numa maneira algorítmica de você se lembrar disso, diferencia essa equação em relação a x. Você descobre assim, ó, df dx igual a zero. Se você diferenciar em relação a y, dg dy igual a zero. Então esse cara tem que ser uma constante, esse cara tem que ser uma constante. Certo? Bom, mas aqui o que eu tenho é isso. Ó. Esse cara só depende de x, esse só depende de y e esse só depende de z. Então, separei minhas variáveis. Ou seja, esse cara aqui tem que ser uma constante, eu vou chamar de L, então vai ser assim, psi, x, duas linhas, sobre psi, x igual a L. L2, tá? Tanto faz aqui, o L2 é só porque simplifica a nossa vida, tá? Não tem nada especial aqui, não. Menos psi, y, duas linhas, sobre psi, y, igual a M2 e menos psi, z, duas linhas, sobre psi, z, igual a n quadrado. Então, pessoal, a separação de variáveis é um negócio muito mecânico, né? É fazer isso aqui, só que depois a gente vai fazer em coordenadas esféricas, cilíndricas e assim por diante. Mas é importante que vocês entendam o seguinte, não adianta nada separar as variáveis assim se suas condições de contorno se derem na casca de uma esfera. Porque na casca da esfera, essas coordenadas aqui, elas não vão te ajudar em nada. Esse problema fica praticamente impossível de ser resolvido se você fizer separação de variáveis usando coordenadas que não estão bem adaptadas à geometria do problema que você quer resolver. Entendeu? Porque, digamos que se sua condição de contorno está na esfera, a sua condição de contorno é R igual a Rzão, por exemplo. E aí, se você resolve isso aqui em termos de coordenadas esféricas, vai ser muito mais fácil você colocar condições de contorno. Entendeu? Então, na verdade, isso aqui é para ser pensado como um passo secundário. O passo inicial é a identificação da geometria do seu problema, a adaptação daquela geometria a um bom sistema de coordenadas que a descreva de forma simples, e aí então você faz a separação de variáveis naquelas variáveis, porque aí você vai conseguir resolver o seu problema, entendeu? Então, digamos que se eu estiver trabalhando numa caixa quadrada, né, por exemplo, eu vou botar aqui, eu quero saber a eletrostática dentro de uma caixa quadrada com superfícies condutoras, por exemplo. Então é moleza, é isso aí com condição de contorno zero numa caixa. Aí a gente vai usar esse formato aqui, porque as coordenadas cartesianas estão bem associadas a caixas quadradas, né, a retangulares. Ok? E, bom, o que a gente vai fazer então é, nesse caso, a gente vai dizer que o nosso psi pertence à classe das funções infinitamente diferenciáveis definidas entre menos L e L. Eu fiz menos L e L, foi. Menos L e L, menos L e L, menos L e L. Certo? Então eu quero funções nessa classe aqui, infinitamente diferenciáveis dentro de um hipercubo, de um cubo mesmo, né? E com condições de contorno, ou seja, eu quero que psi de x mais L, y e z seja igual a psi de x, y e z.
Tá? Ou seja, eu quero que essas funções sejam periódicas nessa caixa. O valor que ela tem aqui vai ser igual ao valor que ela tem aqui, o valor que ela tem aqui vai ser igual ao valor que ela tem aqui, e assim por diante. Certo? X, Y mais L e Z igual a X, Y e Z e psi de X, Y e Z mais L igual a psi de X, Y e Z. Certo? Então, não só eu estou simplificando minha vida, mas eu estou fazendo que cada dimensão independente tem a mesma geometria, o mesmo L, o mesmo tudo, tá certo? Então, na verdade, isso vai simplificar a nossa vida, porque o problema unidimensional ele vai ficar igual nas três direções. Aí eu consigo encontrar uma classe completa de soluções e encontrar agora o meu problema tridimensional, fazendo o produto tensorial ou, em outras palavras, usando o método de separação de variáveis. Certo? Mas é isso, pessoal. Semana que vem a gente faz isso aí e depois vê as funções harmônicas também.